Você pode até se surpreender com o que estou prestes a compartilhar. Mas se você sentiu algo no peito quando viu este vídeo, é porque este chamado é para você. Não é coincidência. Nunca foi. Essa mensagem não é para qualquer um. É para quem carrega algo sagrado por dentro. É para quem foi marcado desde o ventre com uma missão que nem o tempo nem o inferno conseguiram apagar. É para você, escolhido. E se você não sente isso, se você acha que essa mensagem não tem nada a ver com você, tudo bem. Você pode sair agora, pode seguir sua vida. Mas os que ficarem, os que não conseguirem parar de ouvir, são aqueles que foram chamados. Aqueles que já estão vivendo um processo de revelação, um despertar espiritual tão profundo que até os ossos sentem. Você já percebeu que tem algo diferente em você. Sempre sentiu que estava à parte dos outros, como se visse o mundo de um ângulo que ninguém mais consegue enxergar. E isso te custou caro. Rejeição, abandono, traição. Pessoas que diziam te amar, mas sumiram quando você mais precisou. Amigos que viraram inimigos, família que virou pedra de tropeço. Você confiou e protegeram mentiras nas suas costas. Defenderam gente falsa, só para depois descobrirem da pior forma que estavam errados. Sabe por quê? Porque você é o espelho que revela a verdade. A sua presença revela quem está agindo na sombra. E eles te odiaram por isso. Mas nunca foi você o problema. Foi sempre o que habita em você. A luz que carrega, a força que nem você entendia direito, mas os outros já temiam. E agora, você está vendo o que acontece quando tentam proteger mentiras. Estão colhendo o fruto podre de cada palavra falsa que disseram. Estão sentindo na pele o que ignoraram por muito tempo, que tocar em alguém ungido, alguém escolhido, não é algo que passa impune. Nunca foi. Eles aprenderam isso do jeito mais doloroso possível. Você não precisava se vingar. Você não precisou levantar um dedo, porque o próprio céu está respondendo por você. O universo inteiro começou a conspirar a seu favor. E quando isso acontece, não há força que consiga parar. Você não está aqui por acaso. Você foi escondido por um tempo, como uma arma sendo forjada no fogo, como um tesouro guardado a 7 chaves. E agora é chegada a hora. A hora em que o mundo começa a ver quem você realmente é. A hora em que os que zombaram ficam calados. A hora em que os que julgaram se arrependem, porque protegeram o mentiroso e pagaram um preço alto por isso. Você é o escolhido. E se você ainda está aqui lendo essas palavras, é porque sua alma está sendo ativada agora. Algo está despertando dentro de você. Uma memória espiritual. Um chamado que ecoa através do tempo. Algo sussurra dentro de você. Chegou o momento. E quando o momento chega, não tem mais volta. Essa não é uma mensagem comum. Não é um vídeo para passar o tempo. É uma convocação. Um despertar. Uma revelação urgente. Porque se você não entende o que está acontecendo no mundo espiritual agora, vai ficar perdido. Vai cair nas armadilhas que estão sendo montadas, uma por uma, contra os escolhidos. E você não pode mais se dar esse luxo. Não depois de tudo que já enfrentou. Isso aqui é sobre vida ou morte. Não física, mas espiritual. Ou você desperta agora, ou será engolido por vozes mentirosas que estão disfarçadas de luz. Não pense que todo mundo que fala em nome de Deus está sendo guiado por Ele. Muitos estão operando sob engano. Muitos estão manipulando com palavras doces enquanto semeiam trevas. E você precisa discernir agora. Essa mensagem veio para colocar fogo onde só havia dúvida, para queimar as mentiras que te ensinaram, para arrancar a venda dos seus olhos, porque a sua missão exige clareza, exige coragem, exige que você reconheça. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você foi enviado para libertar, para expor, para confrontar. Você já percebeu isso? Que sua vida nunca foi tranquila como a dos outros. Que tudo que você conquista vem com luta. Porque o reino das trevas sempre soube quem você é. Eles viram você antes mesmo de você se descobrir. Eles tentaram te calar desde criança. Tentaram destruir sua mente, suas emoções, seus relacionamentos.
mas falharam. E agora, eles estão desesperados, porque você sobreviveu a tudo que era para te matar. Você suportou abandono, perda, rejeição, traições em série, e mesmo assim, não se rendeu. Mesmo assim, manteve um fio de fé, uma centelha viva. E é essa centelha que está se tornando um incêndio agora. Um fogo espiritual incontrolável, algo que queima de dentro para fora. É por isso que tudo está se movendo tão rápido. As máscaras estão caindo, as alianças falsas estão se quebrando, as pessoas que te usaram estão sendo expostas. E os que tentaram proteger o mentiroso, agora vivem o colapso que ajudaram a construir. Você está sendo elevado, espiritualmente reposicionado. Deus está te colocando em lugares onde a mentira não sobrevive, onde só quem tem verdade no coração pode permanecer. E isso vai incomodar, vai deixar a gente sem chão. Mas não se assuste com isso, é o necessário, é o justo. Você já passou tempo demais tentando entender por que te rejeitaram, por que escolheram um mentiroso em vez de te ouvir, por que tentaram calar a tua verdade. A resposta é simples. Eles não estavam prontos para lidar com alguém como você. Alguém que carrega o reflexo do divino. Alguém que ativa a consciência dos outros só com a presença. Mas agora, o jogo virou. E o mundo espiritual inteiro sabe disso. A sua voz sempre teve poder. Muito antes de você entender o que era oração, muito antes de você conhecer o nome de Deus, sua voz já carregava uma frequência que abalava atmosferas. E por isso tentaram te silenciar. Por isso te fizeram acreditar que sua opinião não importava, que seu grito era exagero, que suas palavras não tinham valor. Mentiram para você. Mentiram porque sabiam que se você descobrisse o poder que sai da sua boca, você transformaria tudo ao seu redor. Porque a verdade é essa: vida e morte estão no poder da língua. Sim, está escrito, Provérbios 18:21. Quem conhece essa chave, ativa o céu com a boca. Quem desconhece, se afunda em maldições lançadas por si mesmo. Você acha que foi à toa que as palavras negativas sempre se repetiam em sua mente? Que você dizia para si mesmo: eu não sou bom o suficiente, eu sou um fracasso, eu sempre sou o último. Não era coincidência, era uma guerra, era uma tentativa espiritual de fazer você amaldiçoar a si mesmo. Mas você está acordando agora. Está percebendo que cada frase que sai da sua boca tem um destino, uma missão. Ela vai, planta algo e volta com a colheita. É por isso que hoje, neste exato momento, você precisa decidir o que você quer colher daqui para frente. Porque a sua vida não vai mudar até sua boca mudar. Seus relacionamentos não vão florescer enquanto você ainda declarar que ninguém presta. Sua saúde não vai restaurar enquanto você disser que já perdeu a batalha. Sua mente não vai se alinhar com o propósito enquanto você repetir: eu não consigo. Você consegue sim. Você foi feito à imagem de um Deus criador. E o Criador criou com palavras. Ele não usou as mãos primeiro. Ele disse: haja luz. E houve luz. A voz foi a origem. O som foi o comando. A palavra ativou a existência. E você carrega essa herança. Você precisa parar de repetir o que seus inimigos disseram sobre você. Eles disseram que você era louco, que você era fraco, que você era dramático, que você inventava demais, que você queria aparecer. E você acreditou por muito tempo. Mas agora você está ouvindo a voz da verdade. A voz que te lembra: você sempre foi escolhido, sempre foi separado, sempre foi perigoso para o sistema das trevas. Não porque você grita, mas porque você declara com fé. E fé falada move montanhas. Então pare de amaldiçoar seu próprio destino. Pare de repetir as palavras que te envenenam. Comece a declarar o que o céu diz sobre você. Porque enquanto você ficar calado, as vozes erradas continuam ecoando. Mas quando você fala, quando você libera a sua identidade profética, os céus se alinham e o inferno recua. Você ainda não entendeu completamente o motivo do inimigo querer tanto calar sua boca. Mas vai entender agora. Porque a sua voz não é comum. Suas palavras não são apenas sons.
Elas carregam o DNA do próprio Criador, porque você foi feito à imagem dele, e o Criador criou tudo com a palavra. Ele não construiu o mundo com as mãos, ele apenas falou, e tudo obedeceu. Haja luz, e a luz apareceu. Haja firmamento, e o céu se formou. Produza a terra, e a vida explodiu no chão seco. Ele falou, e o mundo se formou. Isso não é poesia. Isso é o modelo original. É a revelação da sua herança espiritual. Você foi criado à imagem desse Deus. Carrega dentro de você a centelha da criação. E essa centelha se manifesta pela sua boca. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Não dá para carregar o dom de criar com palavras e ao mesmo tempo viver jogando palavras ao vento. Jesus mesmo disse: de toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Isso está em Mateus 12, 36 e 37. Sim, cada palavra é uma semente. Cada frase é uma escolha. Vida ou morte, luz ou trevas, libertação ou prisão. Você precisa entender que a sua boca é um altar, e o que você libera por ela sobe como incenso ou como fumaça tóxica. E as palavras não desaparecem. Elas viajam, elas se instalam, elas criam ambientes. Você já sentiu isso? Já entrou num lugar e sentiu o peso daquilo que foi dito ali. Já conviveu com pessoas que só falam derrota e ficou exausto. Já viu como crianças que só escutam grutos crescem caladas. Já viu como uma palavra maldita pode matar o espírito de alguém? Mas o contrário também é verdade. Uma palavra viva pode ressuscitar sonhos. Um elogio pode curar traumas. Uma frase com fé pode mover céus e abrir caminhos que estavam selados há anos. É por isso que você está sendo chamado agora a alinhar a sua fala com o céu, a não falar por impulso, a não se justificar com raiva, a não responder com orgulho ferido, mas sim declarar como um profeta, como um emissário, como um filho que honra a voz do Pai. Porque quando você fala, algo acontece. No invisível, no espiritual, no emocional, no físico, tudo se move. E o mundo precisa da sua palavra alinhada com a verdade. Agora que você sabe o poder que carrega, precisa confrontar o inimigo mais silencioso, a sua própria boca. Sim, porque muitos dos ataques que você enfrentou não vieram de fora, vieram de dentro. Foram as palavras que você mesmo repetiu, dia após dia, sem perceber que estava se amaldiçoando com elas. Frases como: eu sou um erro, nada dá certo para mim, acho que nunca vou conseguir. Você já falou isso em voz baixa, no banheiro, na cama, olhando no espelho. E o mundo espiritual ouviu. Não era desabafo, era decreto. Era veneno sendo derramado sobre a sua própria alma. O inimigo não precisa mais te atacar quando você já faz isso sozinho. Mas hoje, essa cadeia está quebrando. Hoje o céu está gritando para sua alma: chega de repetir mentiras, chega de usar sua voz para se sabotar. Você não foi criado para se destruir. Você foi criado para manifestar glória. Você não é fracasso, é propósito em forma humana. Você não é pequeno, é gigante em espírito. Você não é fraco, é armado com autoridade. Você não é confusão, é resposta divina. E quando você começa a falar isso sobre si mesmo, algo muda. A atmosfera se ajusta, o corpo responde, a mente se fortalece, porque a palavra gera vida. Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito: sou formidavelmente e maravilhosamente feito. Está escrito: o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Essas não são frases motivacionais, são códigos celestiais, são decretos eternos, são escudos para sua mente, cura para seu coração, munição para sua alma. Então, toda vez que um pensamento negativo tentar entrar, responda com a palavra:
Toda vez que o medo soprar mentiras no seu ouvido, contra-ataque com a verdade. Toda vez que se sentir pequeno, fale como um escolhido, porque é isso que você é. E quando você muda a forma como fala sobre si mesmo, você começa a andar diferente, a olhar diferente, a pensar como quem foi selado com poder. E quem se vê como escolhido, para de aceitar migalhas, para de aceitar ser tratado como invisível. Para de proteger quem te usou, porque agora você sabe, proteger mentira destrói destino, e você não vai mais cair nessa. Você acha que palavras não têm poder? Então lembra de David. Aquele menino desprezado, esquecido no campo, ignorado até pela própria família. Ele não tinha espada, não tinha escudo, não tinha armadura, mas tinha algo que ninguém via: uma boca cheia de fé, uma língua afiada com verdade, uma voz que carregava o som do céu. E foi com isso que ele derrubou um gigante. Antes de lançar a pedra, ele lançou a palavra. Está escrito: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:46. David não falou com medo, falou com autoridade. Porque quando um escolhido abre a boca com fé, o mundo espiritual treme, a muralha cai, o impossível se curva, a doença enfraquece, o inferno se cala. E é isso que você precisa fazer agora. Pare de olhar para o tamanho do problema, comece a falar sobre o tamanho do seu Deus. Pare de vistar tudo o que falta, comece a declarar tudo o que já é seu por direito. Você tem cura, você tem provisão, você tem paz, você tem promessas. Está escrito: pelas suas feridas fomos curados. Está escrito: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Filipenses 4:19. Está escrito: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Essas palavras não são apenas bonitas, são espadas, escudos, flechas. São ferramentas espirituais para você guerrear com a boca. Porque sua guerra não é contra carne e sangue, é contra aquilo que tenta calar sua fé. É contra as vozes que sussurram: você não vai vencer. É contra os sorrisos falsos que disseram: tô com você, enquanto protegiam quem te traiu. Você não precisa mais da aprovação de quem te descartou. Você precisa abrir a boca e declarar: eu já venci, porque quem luta por mim nunca perde. Você não precisa mais se explicar para quem não quer te entender. Você precisa declarar: eu fui ungido, escolhido, separado. E quanto mais você fala, mais você ativa. Quanto mais declara, mais o céu se move. Quanto mais profetiza, mais a colheita acelera. O mundo vai ver você se levantar, vai ver você restaurado, vai ver que protegeram o mentiroso e perderam a bênção. E vão lembrar que aquele que eles tentaram calar era o porta-voz do céu. E você ainda é. Você aprendeu a falar com fé, aprendeu a declarar vitória antes mesmo da guerra começar. Mas agora, precisa aprender a calar, porque nem todo poder está em falar. Existe um poder ainda mais raro: o poder de ficar em silêncio. Está escrito: a língua é fogo, mundo de iniquidade. Tiago 3:5-6. Sim, o mesmo instrumento que pode curar, pode destruir. A mesma boca que abençoa também pode queimar destinos. É por isso que os verdadeiros escolhidos aprendem a dominar o que dizem. Aprendem a ficar em silêncio quando o ego quer gritar. Aprendem a não responder quando o inimigo provoca. Aprendem a não explicar nada quando o céu já está respondendo por eles. Tem horas que o silêncio é escudo, outras é espada. Às vezes é julgamento, outras é misericórdia. Jesus, diante de Pilatos, ficou calado. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o Espírito já estava falando por ele. E você, como filho dele, precisa aprender isso também. Não desperdice sua unção explicando sua dor para quem não quer entender. Não use sua energia debatendo com quem protegeu um mentiroso, porque a verdade sempre aparece. E quando aparece, ela grita mais alto que qualquer defesa humana. Está escrito:
O que guarda a boca preserva a vida, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. Você precisa se tornar guardião da sua própria boca, porque uma palavra dita com raiva pode atrasar uma colheita. Um desabafo fora de hora pode te expor a ambientes que Deus queria te proteger. E quando o céu te reposiciona, o silêncio se torna estratégia. Você não é qualquer um. Você carrega a revelação. E revelação não se compartilha com qualquer ouvido. Você está em outro nível agora. E quanto mais alto você sobe, mais silêncio o céu exige. Aprenda a observar, a ouvir o que não foi dito, a discernir quando o silêncio é proteção e quando é resposta. Porque o mundo espiritual não se move só por gritos, se move por autoridade. E o silêncio, quando vem de um escolhido, é um decreto invisível. É como se o céu dissesse: espere, estou trabalhando por você. E sim, Ele está. Agora que tudo foi revelado, agora que os véus caíram, você tem uma escolha diante de si. Continuar como antes, ignorando a guerra espiritual que já começou, ou ativar de uma vez por todas o poder que sempre esteve dentro de você. Porque a partir deste momento sua voz já não será mais a mesma. Suas palavras não serão palavras vazias, serão sementes, serão decretos, serão espadas de fogo cortando mentiras, abrindo caminhos, curando destinos. O mundo vai tentar te calar. Vão dizer que é exagero, vão rir da sua fé. Mas você já viu demais para voltar atrás. Você sabe quem é. E quem sabe quem é, não se curva mais. Agora é hora de agir. É hora de usar sua boca com responsabilidade divina, de orar como quem carrega autoridade, de declarar como quem já venceu, de abençoar como quem sabe que foi chamado para levantar outros. E antes de encerrar, vamos orar juntos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, limpa os meus lábios, purifica a minha boca. Ensina-me a falar somente o que alinha com o teu propósito. Fecha meus lábios nos dias de raiva e abra minha boca nos dias de batalha. Que minha voz carregue fogo, verdade e cura. Que minhas palavras libertem e edifiquem. Que o meu silêncio seja sabedoria. E que eu jamais proteja a mentira, mesmo que ela venha disfarçada de amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Envie para quem já foi calado demais, para quem protegeu quem não merecia, para quem precisa recuperar a própria voz. Porque o tempo de se esconder acabou. E os escolhidos vão se levantar, um por um, de cidade em cidade, de casa em casa, de alma em alma. E quando esse som se espalhar, o mundo inteiro vai saber. Você é aquele que eles deveriam ter ouvido desde o começo.